Fala galera, Robson Lima aqui com mais seu vlog. Vocês já pararam para pensar por que algumas pessoas têm mais dinheiro do que outras? Eu não tô falando de, meu Deus, eu tenho menos dinheiro do que o Bezos da Amazon. Não, eu tô falando de, eu sou um cara que trabalha no escritório e o meu colega da mesa do lado, teoricamente ganha o mesmo que eu, mas parece que ele tem mais dinheiro, parece que as roupas dele são melhores, parece que ele vê mais filmes, parece que ele vê mais séries, parece que ele viaja para outros lugares que eu nunca sonharia em viajar. Estranho, né? Então, tem alguma coisa que nos separa em termos econômicos que não é só o dinheiro. Hum, ok. Vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre estratificação social depois da vinheta. Em termos super gerais, estratificação é pegar algo e colocar em camadas. Isso serve para sociologia, serve para geologia, serve para um bocado de coisa. Estratificação social para a sociologia é o jeito que a gente chama as diversas formas pelas quais a gente pode olhar para uma sociedade, um Brasil, uma França, ou até sociedades dentro, né, do Brasil e tal, essa cidade, esse povo, essa vila. E como é que essas pessoas se dividem? A gente pode fazer isso de muitas formas. Como vocês podem imaginar, pessoas são variadas, então existem variadas formas de colocar elas em caixinhas. Basicamente, hoje em dia, na sociologia, a gente tem duas grandes tradições, vamos dizer assim, formas de se pensar a questão da estratificação social. Uma forma que se baseia nas ideias que o Marx teve e uma forma que se baseia nas ideias que o Weber teve. Não quer dizer que se você abrir o IBGE hoje, você vai ver Marx disse, Weber disse, quer dizer que a história do pensamento, de onde ele veio, tá? Só para vocês saberem da historinha. Vocês sabem que eu gosto de contar a historinha dos conceitos, não só explicar o conceito. Vocês sabem disso. Se você não sabe, saiba agora. Como eu tenho dito em vídeos anteriores sobre Marx, eu vou deixar aqui na bolinha, na descrição, etc. A ideia de classe social em Marx ela é intimamente vinculada com a ideia de modo de produção. É por isso que no Marx você só vê capitalista, proletário. A contribuição principal do Marx para o estudo de estratificação social é justamente essa visão de que a economia é uma coisa muito importante na hora que você olha para uma sociedade e vê como essas pessoas se dividem. Quem são as pessoas que têm dinheiro, quem são as pessoas que trabalham, quem trabalha para quem produz o quê. Isso tudo são formas da gente pensar a estratificação. A gente olha para uma, sei lá, para uma cidade europeia da Idade Moderna. Tem os burgueses, né, que são os comerciantes, que têm as suas guildas, que é onde eles se juntam. Tem os nobres, tem não sei o que, certo? Ignorem a luz mudando, eu não posso fazer nada sobre isso. É o sol, reclamem com Deus. Isso são formas de você estratificar as pessoas, dividi-las em camadas conforme a renda que eles têm, ok? E isto, hoje em dia, na sociologia, ainda é bastante utilizado, porque, afinal de contas, muitas vezes você precisa olhar para as pessoas de uma forma econômica. Você, por exemplo, quer saber se uma política social está funcionando. Se as pessoas estão saindo do Bolsa Família, por exemplo, porque elas estão mudando de vida, ou se elas estão saindo do Bolsa Família porque elas estão piorando de vida, porque as duas coisas podem acontecer. Do ponto de vista do Estado, você precisa saber se está funcionando ou não o que você planejou que ia fazer. Eu acho que isso tanto é óbvio. Um ponto de vista weberiano nesse nosso exemplo do Bolsa Família seria o quê? Ok, as pessoas estão no Bolsa Família, então elas ganham X dinheiro. Ok, o que elas fazem com esse dinheiro? O que elas consomem? E aí você olha, o consumo de televisão aumentou. Tem mais pessoas comprando televisão. Tem mais pessoas comprando geladeira. Tem mais pessoas comprando máquina de lavar. Então o consumo do eletrodoméstico aumentou em uma direta proporção com as pessoas que recebem Bolsa Família. Eu estou citando de alto dados do próprio IBGE, tá? Então quer dizer que essas pessoas... o programa de certa forma está funcionando, porque caso vocês não saibam, uma das coisas que fazem você sair do programa, quer dizer,
do governo meio que te dar alta do programa, vamos dizer assim. Não você sair do programa. É justamente você ter uma certa renda per capita na sua casa. E uma das formas deles medirem essa renda per capita é aquelas perguntas do IBGE de quantas TVs você tem, quantas geladeiras você tem. Né? Então, se eles chegam na sua casa e você não tinha eletrodomésticos e agora vocês têm, quer dizer que o PIB per capita da sua casa, vamos dizer assim, ele subiu, certo? Então, para o Weber, classe não era simplesmente economia. Eu tenho um vídeo relativamente antigo, mas ainda muito bom, sobre o conceito de classe em Marx e o conceito de classe em Weber, fazendo uma comparação. Vou deixar na bolinha e vou deixar na descrição. Então, deixando claro, para o Weber, a gente tem 3 coisas que determinam a classe: riqueza, poder e prestígio, econômico, político e social. Esse conceito do Weber, que é um pouco mais completo, é o que a gente geralmente usa mais em sociologia, ou melhor dizendo, os índices, os coeficientes, os dados que a gente usa hoje em dia, eles derivam dessa ideia de que não basta apenas o dinheiro para dizer se alguém está bem ou não. Se a gente quer uma visão mais completa da vida da pessoa, a gente precisa de saber outras informações que não são só econômicas. A gente precisa saber se essa pessoa vê filme, se essa pessoa lê livro, se essa pessoa vai no teatro, se essa pessoa compra roupas novas aonde, compra móveis aonde. A gente precisa de hábitos de consumo que vão além simplesmente de aqui na tabela está dizendo que ele ganha X salários mínimos, beleza. Não, a gente precisa saber mais do que isso. Essa é a grande contribuição que o Weber traz para o debate de classe social, tá? Mobilidade social pode ser dividida em 2 formas. Os sistemas fechados, que são as castas, a casta lá da Índia, né? Sistema de castas antigo, as várias formas de escravidão, tanto aqui no Brasil, histórico, quanto em outros lugares do mundo, históricos também, tá? Você nasce, cresce e vive e morre no mesmo lugar que você, pronto, não tem elevador social. Se você é servo, você continua servo. Se você... Tá entendendo? Ok. Um sistema aberto de mobilidade social seria as classes sociais como a gente entende mesmo. Tem uma possibilidade, presta atenção na palavra, possibilidade de mobilidade social, subir ou descer nessa pirâmide, né? Você sair da classe, sei lá, D de dado e ir para a classe B de bola. É possível. Na prática tem muita barreira? Sim. E essas barreiras, que elas são reconhecidas pela pesquisa social, e elas têm que ser lidadas e se ver se dá para fazer alguma coisa a respeito, etc, etc. Inclusive, políticas públicas como o Bolsa Família são uma forma de você reconhecer que tem essas entraves para a ascensão social das pessoas e tentar remediar, ver o que dá para fazer. A grande verdade é que 90% das políticas públicas de redistribuição de renda são um grande vamos ver o que dá para fazer. É o resultado de uma grande luta política, porque os grupos econômicos de uma dada sociedade que têm já nas suas mãos o poder econômico, são uma classe específica de gente, eles têm o poder social, o status, prestígio, honra, e eles têm o poder político, eles têm uma influência nas decisões do governo. Quanto mais mobilidade social você quer que tenha numa sociedade, mais esses grupos que detêm esses poderes, eles vão lutar contra essa mobilidade social. Eu falei ontem num vídeo sobre com até a cara do Epstein, né? Sobre a elite do poder do C.W. Mills. E é exatamente isso sobre o que é o vídeo, sobre o que é o conceito de elite de poder. Que as pessoas que detêm esse poder, que estão no topo da pirâmide, elas lutam ativamente para que a mobilidade social não aconteça. Então, estratificação social, em termos sociológicos, é um conceito neutro, no sentido de que não é nem marxista, nem conservador. É um conceito descritivo, ele está olhando e descrevendo, mas o cientista social, ele não deveria, pelo menos, fingir que isso não tem nenhuma força política, fingir que isso está tudo bem, que ele está só escrevendo coisas num quadro, né? Que aí eu e muita gente da tradição da sociologia, da antropologia,
reconhece que é se enganar, né? Existe um lado bem específico político nessa questão. Mas em termos de conceitos, é isto, tá bom? Existem duas grandes tradições de classe, Marx e Weber. Existem 3 critérios de diferenciação de classe para o Weber, que é o que a gente acaba usando na sociologia hoje em dia. Classe, que é o dinheiro. Status, que é o prestígio, a honra. Às vezes a pessoa não tem tanto dinheiro, mas tem muita moral numa sociedade, porque é de uma família tradicional ou coisa assim. E o poder político. Às vezes a pessoa nem tem tanto dinheiro assim, nem tem tanto nome, mas está no cargo de deputado, está no cargo de vereador. Então tem poder político rolando ali. Existe uma influência nas decisões do Estado. Estado com E maiúsculo, que está rolando ali. Sobre mobilidade social, a gente pode dizer que existem os sistemas fechados, castas, escravidão, e os sistemas abertos, que é a nossa sociedade hoje capitalista, basicamente. Existe uma possibilidade de mobilidade social, ou seja, ir para cima da pirâmide ou ir para baixo da pirâmide. O ideal é que quem está embaixo vá para cima. E quanto mais classe média, economicamente falando, uma sociedade melhor, mas existe um empuxo contra essa ascensão dessas pessoas, que a gente pode exprimir de várias formas. Eu fiz isso ontem no vídeo sobre a elite do poder que o C. Wright Mills, sociólogo norte-americano, fala no seu livro A Elite do Poder. Procurem lá. É um thumbnail com a cara do Epstein. E eu vou colocar aqui na bolinha, eu vou colocar aqui embaixo também, tá? Se eu não botar, vocês já sabem. Vocês puxam a minha orelha que eu coloco lá. No mais, é isso. Esta é a parte 1 do conceito de estratificação. Amanhã ou depois de amanhã a gente vai voltar com a ideia de estratificação, porque eu vou falar para vocês da parte B desse conceito. Porque até aqui a gente discutiu o conceito de estratificação em geral. Eu vou mostrar para vocês especificamente como esse conceito é aplicado em pesquisas hoje em dia, e vou aproveitar e ver se eu consigo colocar também uma palhinha do conceito de distinção do Bourdieu, que é um outro cara que é muito importante na sociologia, que já faz tempo que eu não faço vídeo dele. Então vamos tentar resolver isso aí. No mais, é isso, gente. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se tiver vazando algum barulho, perdão, tá tendo uma obra aqui do lado. E no mais é isso, tá, gente? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo seu tempo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas, de dar o joinha, de se inscrever, apertar no sininho para receber todas as notificações, deixar um comentário e, cara, para me manter vivo, me manter alimentado, aqui abaixo da tela você está vendo meu e-mail, socio.hobby@gmail.com. É tanto o meu contato profissional para coisas que você quiser falar comigo, quanto o meu Pix, né? Então, se você tiver aí interesse de, pô, cara, eu queria te ajudar mais ainda, mas você não tem membresia e tal, pois é, eu tô trabalhando nisso, né? De aumentar nossas visualizações para poder pedir a membresia. Enquanto isso não acontece, eu vou deixar aqui o Pix, então qualquer valor que você puder me dar, eu agradeço muito. Eu tô colocando uns cursos aqui acontecendo e isso realmente toma um tempo. E vocês sabem que capitalismo é isso mesmo, né? A gente oferece a força de trabalho e, no caso, vocês, né, oferecem o dinheiro, a troca universal. Já falei isso tudo no vídeo também. E é isso, gente. Muito obrigado. E até amanhã, tá? Robson Lima desligando de mais um Socioblog. Tchau, tchau.